E aí pessoal, professor Marcos aqui, tudo tranquilo com vocês? Hoje trago mais uma aula referente à geografia do Brasil, a qual eu vou abordar as características climáticas do Brasil, certo? Então, sem perder tempo, se você já é inscrito no canal, deixa seu like, compartilha com quem precisa desta aula. Se você não é inscrito, se inscreve que você ajuda bastante aqui o professor, certo? Então vamos lá, o que nós vamos discutir hoje sobre clima no Brasil. Lembrando que clima diz respeito às condições atmosféricas da Terra e que tudo que envolve estas condições, como a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade, diz respeito ao clima, certo? E o clima ele é influenciado por alguns fatores: a latitude, a altitude, as massas de ar, as correntes marítimas, a vegetação. Então, todos estes fatores influenciam em algum grau, de algum modo, o clima de uma determinada área. Para começar, temos que localizar o Brasil no que diz respeito às zonas climáticas. Entendo que o Brasil ele está localizado na chamada zona tropical. Zona tropical. E o que é a zona tropical? É a área entre os trópicos. Nós temos o paralelo principal, né, todo mundo sabe, que é a linha do Equador, que passa mais ou menos aqui. Nós temos o trópico de Câncer, certo? Que você vai ter ele aqui mais acima. E o trópico de Capricórnio, ao sul. Então, olha bem, ele vai cortar aqui. Esta área entre os trópicos, Capricórnio, Câncer e o Equador, eu chamo de área tropical. É uma área que vai ter maior radiação solar, são áreas que têm maiores temperaturas no planeta. E dentro desta área eu vou ter o clima tropical. Mas como eu falei, tem alguns fatores que influenciam o clima, que vai dar algumas características distintas dependendo do local. Então, o Brasil está dentro da zona climática tropical, portanto, predomina o clima tropical em nosso país, com algumas variações. E nós vamos ter também que comentar a influência importantíssima das massas de ar no Brasil. Então eu trouxe aqui coloquei aqui do lado direito, as massas de ar que influenciam o Brasil. Dentre elas nós temos a massa equatorial atlântica. Preste atenção no nome, tá? Equatorial, então ela se forma próximo ao Equador. Atlântica, então ela se forma aqui no Oceano Atlântico. Olha que área de influência dela. Ela vai influenciar bastante o norte e o nordeste do Brasil. E por ela ser próxima à linha do Equador, claro que é uma massa de ar quente. As massas de ar carregam as características das áreas de onde elas se formam. Então é uma massa quente. E por se formar no oceano, ela vai ser úmida. Então ela leva calor e umidade para as regiões onde ela atua, onde ela passa. Em seguida eu vou ter a massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica já é mais numa área tropical, perto do trópico de Capricórnio. Se forma no Atlântico, portanto vai ter o quê? Umidade e calor. Ela influencia bastante a região costeira aqui do Brasil. Eu tenho uma massa equatorial continental. Mais uma vez, se atentem ao nome. Ela se forma próximo ao Equador, mas no continente, não no oceano. Como ela se forma no continente, nós poderíamos dizer que ela é uma massa seca, não tem umidade. Mas essa região aqui, nós sabemos que temos uma gigantesca floresta, que é a floresta amazônica, que tem uma grande umidade. Então ela forma-se no continente e detém grande umidade por causa da floresta. Eu vou ter a massa tropical continental, esta já é mais próxima do trópico de Capricórnio, se forma no continente. Agora esta sim, ela é seca, é uma massa de ar quente e seca. Ela também é conhecida como massa do Chaco. E por fim, eu tenho aqui a massa
polar atlântica, que se forma na região polar sul, no Atlântico. E esta massa, ela é uma massa fria. Tá? É a única massa fria que atua em nosso país. Então, ela vai influenciar bastante o clima da região sudeste, sul e sudeste. Leva uma frente fria para essas regiões, então nós vamos ter temperaturas mais baixas no sul e sudeste do Brasil por conta desta massa de ar, no período em que ela vai atuar em nosso país. Dito isso, nós vamos ter os seguintes climas no Brasil: clima equatorial, clima tropical, tropical de altitude, tropical atlântico, semiárido e o subtropical. Agora nós vamos ver algumas peculiaridades, características destes tipos climáticos no Brasil, tá bom? O equatorial forma-se na região próxima ao Equador, portanto é um clima quente, não tenho o que discutir. Úmido, porque naquela região eu tenho a influência da massa equatorial atlântica, da massa equatorial continental, que se forma na floresta e tem uma grande umidade. Chuvas abundantes, no clima equatorial chove muito. A amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura é muito baixa, é sempre quente. Eu tenho o clima tropical, que é o tropical típico chamado, que predomina em boa parte do Brasil. Os verões são quentes e chuvosos, e o inverno é seco e as temperaturas são mais amenas. Aqui eu tenho uma maior variação térmica, porque como o inverno vai ter uma temperatura um pouquinho mais baixa, nós vamos ter uma variação térmica maior entre a máxima e a mínima. O clima tropical atlântico, que é predominante na região costeira do Brasil. Vou ter ali um clima quente e úmido. Lembrando que ali eu vou ter a ação da massa tropical atlântica, que carrega a umidade. Chuvas são bem distribuídas durante o ano. E nós temos a influência, como eu acabei de falar, dos ventos oceânicos. Clima semiárido. O clima semiárido, ele é o clima que acontece no Nordeste brasileiro. Ele é quente e seco. Chuvas mal distribuídas, inclusive tem longos períodos de estiagem. E há uma pequena variação também de temperatura, sempre bem quente no semiárido. Lembrando que a região ali do semiárido nordestino, ela tem um fator que influencia bastante o clima daquela região, que é o relevo. É uma área de depressão, a depressão sertaneja. E ao redor nós temos planaltos, como por exemplo o Planalto de Borborema, e esses planaltos eles servem como uma barreira das massas de ar que vêm do Oceano Atlântico, e ali nós temos as chuvas, né, as chuvas orográficas, chuvas de relevo, e a umidade não chega para boa parte do sertão, por isso o clima tão seco, tá bom? Clima tropical de altitude. Esse daqui, como o nome já disse, forma em áreas de maior altitude. Os verões são amenos, não são tão quentes e chuvoso, bem chuvoso. Os invernos frios e secos. E nós temos aqui uma predominância, certo, de áreas mais elevadas. E o clima subtropical. Olha só, o Brasil não é um país totalmente tropical, porque, como eu mostrei aqui na imagem anterior, temos o trópico de Capricórnio, ó, que passa aqui ao sul. Então, abaixo do trópico de Capricórnio é o clima subtropical, abaixo do trópico. E nessa região nós temos 4 estações bem definidas, não é igual o clima tropical e equatorial. Eu tenho verões quentes e os invernos frios. Lembrando que aqui eu vou ter a ação da massa polar atlântica. Esta massa que carrega umidade, mas também ela é fria. E aí eu vou ter um inverno frio nesta região. Às vezes tem geada, neve. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano. As chuvas não são tão mal distribuídas quanto no clima tropical, no clima semiárido. Então, pessoal, estes são os tipos de climas que existem no Brasil. Se você gostou da aula, deixa seu like, comenta
compartilha com quem precisa deste conteúdo. E o professor Marcos agradece, tá bom? Até a próxima aula. Falou!